Tá certo. Então, eu inicio apresentando, né, aqui a professora Aparecida Maria Nunes, tá? Doutora e mestre em letras, né, na área de literatura brasileira, pela Universidade de São Paulo, né, a USP. Tem pós-doutorado em estudos Oi, amigo. literários. Oi? Estudos literários pela Universidade Ah, tá Federal de ligado Minas meu microfone? Gerais. Tá, eu vou desligar. Beijo. Tem uma interferência de microfones. A professora Aparecida Maria Nunes, ela é a professora associada da Universidade Federal de Alfenas, e onde ela ministra aulas de literatura brasileira, né? Então, é pioneira nos estudos sobre a produção jornalística de Clarice Lispector e publicou o livro Clarice Lispector, jornalista, Páginas Femininas e Outras Páginas, além de outras obras que organizou para a editora Rocco. Clarice na Cabeceira, Jornalismo, Correio para Mulheres, Correio Feminino e Só para Mulheres, e sendo que esses dois últimos foram publicados também na Espanha pela Ciruela. Bom, a professora, então, vai falar, o título da palestra dela é Da Receita de Matar Baratas ao Conto A Quinta História. Bom, eu passo, então, a palavra para a professora Aparecida, e ela terá 15 minutos, né, para essa fala. Ao final, o professor Murilo entrará e fará a apresentação do professor Joel. Então, muito obrigada, professora Aparecida, e com a palavra, estamos aqui ansiosos para ouvir a sua fala. Muito obrigada. Bem, boa noite a todos aí de Macau, bom dia para nós aqui brasileiros. É com muita honra e muita alegria que eu estou aqui para falar de Clarice Lispector, principalmente hoje, quando a gente comemora o centenário de nascimento dessa escritora, né? Então, é com muita alegria que eu aceitei este convite, muito honrada, e como o meu tempo é curto, 15 minutos é muito pouco para falar de Clarice Lispector, e dentro desse fragmento de como ela transforma o texto, que é uma simples receita, depois para um conto. Então, eu vou procurar ser breve, resumir um pouquinho mais esse processo de criação da Clarice, né? E depois eu fico aberta para perguntas, para algum questionamento. E se alguém também quiser algum material, posteriormente eu posso encaminhar. Quando eu falo, né, do título da Receita de Matar Baratos para o conto A Quinta História, é porque normalmente as pessoas conhecem os contos de Clarice, conhecem aquilo que foi publicado em livro. E a Clarice, antes de publicar os seus textos em livro, ela já tinha uma relação intensa e bem próxima com a imprensa. Ela procura as páginas de jornais e de revistas, não somente para o seu trabalho como jornalista, principalmente aquela Clarice mocinha, de 19, 20, 21 anos, quando ela ainda é estudante de direito, ela resolve que não vai seguir a carreira da advocacia e resolve investir na carreira de jornalista. Então, ela vai atuar na Agência Nacional, depois no jornal à noite. E nesse período dessa Clarice de 19, 20 anos, isto é, em 1940, 1941, ela vai fazer das páginas de jornais e das páginas de revista uma espécie de laboratório para a sua ficção. Ela quer, neste momento, divulgar a sua produção ficcional. Mas depois, ela, além de atuar na imprensa, né, com essa publicação da sua ficção, aos poucos ela vai retomando esses textos que passaram pela imprensa e ela vai reelaborar a linguagem dessa produção. Então, é uma Clarice que a gente vê em algumas reportagens que ela diz que ela não modifica o texto, da forma como nasceu, fica. Não é bem assim.
essa Clarice, principalmente nos contos, ela vai modificar títulos, ela vai afinar o estilo, ela vai deixar a linguagem mais concisa, ela vai deixar também a estrutura destes textos mais próximo daquilo que Edgar Allan Poe, Julio Cortázar dizem a respeito da técnica do conto. Então, ela vai burilando esses textos. Então, por isso também que é importante partir das páginas de jornal e ir construindo esse percurso de algumas produções contísticas da Clarice Lispector. O que eu quero dizer com isso? Que sempre a Clarice fez da sua vida, da sua produção literária, como pensar a linguagem. Nós temos aqui uma Clarice que pensa a linguagem. E por isso eu peguei essa história da receita de matar baratas, porque ela é bem curiosa e normalmente os estudiosos de Clarice Lispector não conhecem essa trajetória, né? Por quê? Porque muitas vezes essa produção jornalística da Clarice ela não é considerada nesses estudos, né? E foi o trabalho a que eu me dediquei em todos esses meus anos de pesquisa. Agora eu vou dar um salto, eu estou saindo dessa Clarice dos anos 1940, né? Que depois ela se casa em 1943, ela publica também em 1943 O Perto do Coração Selvagem, então aí ela já começa a aparecer na crítica literária brasileira, ela já começa a ser conhecida, né? Mas também é o período que ela vai para a Europa acompanhando o marido diplomata. E ela fica um tempo na Itália, em Nápoles, e depois ela vai para Berna, na Suíça, né? É uma Clarice que enfrenta a Segunda Guerra Mundial, já no seu finzinho, mas ainda ela passa por esse clima, digamos assim, essa atmosfera de guerra, de privações, e é uma Clarice muito jovem, só ela e seu marido, longe daquilo que ela deixou no Rio de Janeiro e sua família. Então, ela vai sofrer muito com isso também, né? Mas depois dos tempos de Berna, ela volta para o Brasil, no começo dos anos 1950, até que uma nova missão diplomática seja conferida ao Maury. E é nesse momento que ela vai aceitar o convite do escritor, do cronista e amigo Rubem Braga para produzir uma página feminina num jornal que ele estava criando na época, chamado Comício. O Rubem Braga tinha uma militância política também, né? E nesse momento ele era antigetulista. E é engraçado porque ele convida a Clarice para escrever nesse jornal antigetulista, quando a gente sabe que lá nos anos 1940, a Clarice tinha trabalhado na Agência Nacional, né? Ela tinha trabalhado no DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, do governo de Getúlio Vargas. Então, aí é uma outra faceta da Clarice para que a gente possa se debruçar e refletir. Mas, enfim, a Clarice aceita esse convite enquanto ela está no Rio de Janeiro, em 1952, para escrever essa página feminina. Vai ser a primeira experiência de Clarice com páginas femininas. Ela vai escrever mais outras 2 páginas femininas posteriormente. Uma para o jornal Correio da Manhã, com o pseudônimo de Helen Palmer, e depois no Diário da Noite, não seria bem um pseudônimo, mas ela seria a ghostwriter de uma atriz e de uma modelo famosa na época, ícone de beleza, que era a Ilka Soares. Esses procedimentos eram comuns para a época, não tem nada de peculiar, digamos assim, em Clarice Lispector, né? Mas ela vai fazer isso, ela vai, pelo menos até onde nós sabemos, porque eu acho que é difícil você fechar a questão em Clarice Lispector, a gente está sempre descobrindo coisas novas da Clarice, mas até o momento são essas 3 produções de página feminina que eu consegui localizar da Clarice. Então, em 1952, ela vai aceitar
esse convite do Rubem Braga, vai ser a primeira experiência dela, e essa coluna vai se chamar Entre Mulheres, mas ela aceita produzir essa coluna com o pseudônimo de Teresa Quadros, que foi o nome criado pelo Rubem Braga, né? Então, quando que a gente iria imaginar que Teresa Quadros era Clarice Lispector? Talvez por isso essa produção tenha ficado esquecida por bons tempos, né? O interessante é que essa Clarice, colunista de página feminina, ela vai absorver bem, digamos assim, os preceitos da imprensa feminina, né? Ela vai saber burilar a página aos interesses da mulher não leitora de Perto do Coração Selvagem, de O Lustre, né? De A Cidade Sitiada, que eram as produções que ela já tinha naquele momento, mas para uma leitora de jornal. Então, aqui nós não teríamos os contos de Clarice Lispector, mas produções textuais que iriam atender à demanda de uma mulher que, naquela época, era, sobretudo, dona de casa, né? Casada, com filhos, e que estava à procura ali de conselhos e de receitas, que é o que a Clarice vai fazer. A página é composta de pequenos textos, onde essa Clarice, escondida sob a máscara, sob o pseudônimo de Teresa Quadros, ela vai sugerir, insinuar, comentar, revelar segredos. Esta é a função da página feminina. E Clarice vai fazer isso muito bem, com muita delicadeza. Ela também, no caso de Comício, vai ser a responsável pela diagramação da página. A página, naquela época, ela vinha toda colada com os textos da Clarice, depois só ia para o linotipista compor a parte textual mesmo, né? Mas as imagens e onde cada texto, cada figura deveria ser colocada, isso vinha de acordo com a concepção de Clarice. Então, aí nós temos também uma Clarice, que, a seu modo, diagrama a página feminina também. Então, isso é muito interessante para entender como essa Clarice pensa a hierarquia de informações, o que ela queria que viesse primeiro a chamar a atenção desse leitor para aquilo que estava na página, né? Então, ela também faz recortes e colagens de um cotidiano que essa mulher leitora deveria se identificar. Em Comício, eu estou controlando o tempo aqui, porque o assunto é vasto até. Em Comício, a Clarice vai escrever, né, também alguns de seus contos que não são revelados, mas são fragmentos de contos ainda. Esses contos não estão prontos, apenas um laboratório, que vai aparecer como se fosse uma criação da Teresa Quadros, né? Essa publicação, Comício, ela teve ao todo 17 números. Então, a Clarice publicou durante 5 meses. É uma publicação que não conseguiu vingar por muito tempo, mas esses 17 números em que Clarice Lispector assinou essas colunas, era uma coluna semanal, né? Teve uma importância muito grande na história da imprensa brasileira. O jornal acabou sucumbindo por conta do setor financeiro. Eles não conseguiam manter financeiramente o jornal e, por isso, ele acabou desaparecendo. Mas, enfim, como Teresa Quadros, eu vou acelerar um pouquinho aqui, ela apresentou solução para tudo, né? Para a pele desidratada, para as vantagens do banho seco, para a insônia, nervosismo, contorno dos lábios para 1952, o que dizem o formato das orelhas, né, no sentido psicológico, para formar o perfil de cada leitora, combate às formigas, como escovar o cabelo, como cuidar do filho que não quer comer, enfim, ela dá receita de toda ordem. Nas culinárias, ela dá receita de pizza napolitana, bolinhas de queijo para coquetel e por aí vai.
Mas tem uma receita que chama a atenção nossa, né? Para quem conhece a Clarice Lispector. Não a Teresa Quadros, mas a Clarice Lispector. Elas estão sempre em sintonia. Então, por isso é Lispector e Quadros, que é uma receita de matar. Ela também dá receitas de matar. Aí nós temos o lado cruel da Clarice, né? Nós temos que lembrar que estamos em 1952 e que a Segunda Guerra já acabou, mas ela ainda reverbera, né, no cotidiano das pessoas. E que quando ainda vigorava a Segunda Guerra Mundial, Clarice estava em Nápoles. Então, ela percebeu bem todas essas restrições, né? E nessa época, a publicidade, ela tentava transformar esta leitora, esta mulher que era dona de casa, em consumidora. Então, a economia ela tinha que se aquecer. Então, começaram a aparecer vários produtos para essa dona de casa consumir. Shampoos, sabonetes, produtos para lavar louça, limpar a casa. E entre eles vai aparecer um produto para matar insetos e baratas chamado Detefon. Todos nós conhecemos. Vai surgir nessa época, aproveitando, né, o sucesso que esse produto teve entre os soldados na Segunda Guerra Mundial para poder matar piolhos e outros tipos de bactérias e tal, né? Então, foi um produto que teve muito êxito com os soldados na Segunda Guerra Mundial. E agora, né, para aquecer a economia, esse produto vem para que a dona de casa deixe de utilizar suas receitas triviais para poder consumir o tal do Detefon. E é nisso que nós temos aí uma Clarice que publica em 8 de agosto de 1952 uma receita chamada, com o título Meio Cômico Mais Eficaz. Eficaz era a palavra de ordem da publicidade para esse tipo de produto, né? Que aí nós temos a gênese do conto A Quinta História, que depois ela vai reproduzir com modificações no Diário da Noite, aí como Ilka Soares, em 16 de agosto de 1960, com o nome de Receita de Assassinato. Depois ela vai publicar na revista Casa e Jardim, em outubro de 1960, essa receita mais ampliada, né? Em outubro de 1960, com o nome A Quinta História Já. Depois ela publica essa receita já quase próxima ao conto que ela vai reproduzir em livro, em abril de 1962, numa coluna que ela assinava chamada Children's Corner, para a revista Senhor, para então ser incorporada como conto finalmente, e já com toda a estrutura de conto, neste livro aqui, A Legião Estrangeira, de 1964. Então, como conto, e é importante lembrar que a primeira edição de A Legião Estrangeira é dividida em 2 partes, uma de contos e a outra que são esses textos que ela foi publicando na imprensa, né? Que são pequenos trechos, ficções, sensações. E A Quinta História vai figurar na primeira parte, como conto mesmo. Mas este conto ele passou antes por elaborações, né? Depois ela vai publicar também no Jornal do Brasil, como 5 relatos e um tema. Então, o que é importante dizer aqui? Com a história de Meio Cômico Mais Eficaz, ou seja, dessa receita de matar baratas publicada no jornal Comício, em 1952, nós podemos aferir, depois, com esse levantamento de como os outros textos foram publicados na imprensa para depois ganhar o formato final em livro, de como se dá o processo criativo de Clarice Lispector, né? E de como ela pensa a linguagem, que é o que eu coloquei ali no início. Nós temos aqui uma escritora e uma jornalista que pensa a linguagem, né? E de como ela vai burilando essa linguagem. Só para nós termos uma noção disso, que o conto A Quinta História é facilmente encontrado pelo leitor que quiser ler, né?
Mas a receita de matar baratas, eu vou ler rapidinho aqui, porque ela é bem pequena, né? Ela é diagramada ao pé da página, discretamente, sem ilustração, sem nada. E, na verdade, nós não temos ali uma receita para dona de casa, para leitora de comício matar baratas, mas nós temos ali uma Clarice que brinca com a linguagem, né? Que testa a linguagem, e ali nós temos um fragmento de ficção e não propriamente uma receita de como higienizar o lar. É assim o texto, meio cômico, mas eficaz. De que modo matar baratas? Deixe todas as noites, nos lugares preferidos por esses bichinhos nojentos, a seguinte receita: açúcar, farinha e gesso, misturados em partes iguais. Essa iguaria atrai as baratas, que a comerão radiantes. Passado algum tempo, insidiosamente, o gesso endurecerá dentro das mesmas, o que lhes causará morte certa. Na manhã seguinte, você encontrará dezenas de baratinhas duras transformadas em estátuas. Há ainda outros processos. Ponha, por exemplo, terebentina nos lugares frequentados pelas baratas. Elas fugirão. Mas para onde? O melhor, como se vê, é mesmo engessá-las em inúmeros monumentozinhos, pois para onde pode ser outro aposento da casa, o que não resolve o problema. Então, vejam bem, aqui nós temos um lado sarcástico, irônico, maldoso, né, da ficcionista. E é engraçado como isso, né, ela foi trabalhando depois na quinta história, no conto, e depois isso vai aparecer também mais tarde, quando a Clarice escreve A Paixão Segundo GH, onde a personagem GH, né, tem um encontro, digamos assim, né, com essa barata que está ali no quarto da empregada, né, e que depois ela vai ter uma experiência mística, digamos assim, né, ao comer o de dentro dessa barata. Então, como essa Clarice pensa a linguagem, né? Como essa Clarice transforma o que seria uma receita para higienizar o lar em um conto em que ela vai questionar também, entre outras coisas, de como fazer um conto, né? Porque ali nós temos também uma relação com a Sherazade, com a narrativa de Sherazade, porque essa narrativa da quinta história ela se repete em vários formatos e vai atingindo uma dimensão que a gente não tem condição de saber para onde vai a coisa, né, da narrativa, que cria uma dimensão espiralada, né? E depois se transforma também, ajuda a Clarice a compor essa experiência da personagem GH no encontro consigo mesma, no encontro do âmago do ser humano. Procurei ficar dentro do tempo. Maravilhoso, perfeita. Né? Mas eu teria perfeita. muita coisa mais a falar, mas só para mostrar essa relação de como a imprensa ela é importante para a escritora Clarice Lispector, de como nós podemos, né, fazer essas relações entre jornalismo e literatura em Clarice Lispector. Excelente, muitíssimo obrigada, professora. Temos aí bastante para a continuidade disso, né, nas perguntas, né, bastante coisas aí para continuarmos a discutir. Eu vou apresentar, então, agora o professor Joel, e ele vai iniciar a fala dele, vai ter também 20 minutos, e ao final, né, nós entraremos com as perguntas que vão ser selecionadas aí pela Sônia e pela Fabrícia. Eu relembro aqui aos participantes desse webinário, que façam, por favor, as perguntas ou as dúvidas ou os comentários no chat, que ao final serão debatidos pelos palestrantes.
Então, agora vou falar apresentar o professor Joel Rosa de Almeida. Ele é mestre e doutorando em letras pela USP e é autor do ensaio literário A Experimentação do Grotesco em Clarice Lispector. Ensaio sobre a literatura e a pintura, né, que é pela editora EDUSP, da USP. É professor universitário e pesquisador da obra de Clarice Lispector, tendo como objeto central de sua pesquisa no momento o romance póstumo Um Sopro de Vida, Pulsações. Então, com a palavra, o professor Joel Rosa, que vai falar aí sobre a estética do grotesco na obra da Clarice Lispector. Obrigado, professora Raquel, pela apresentação. Vocês me ouvem bem, né? Sim. Já foi verificado. Eu vou tentar aqui reproduzir a minha apresentação. Só vou ampliá-la. Está dando para verificar aí? Sim, né? Agradeço a apresentação, professora Raquel, agradeço ao Ciela, aos colegas mediadores, à Universidade de Macau pelo convite, por essa homenagem aos 100 anos de nascimento da Clarice Lispector, né? Nós nos dedicamos à obra dela e aqui estamos para mostrar, né, e ampliar nossos estudos e aprofundar nossos estudos. A minha pesquisa, a temática é o grotesco. Apenas um reparo na minha apresentação, professora, que o meu livro ele foi coeditado pela editora Nanquim também, além da EDUSP, tá bom? Só esse pequeno reparo. O título da minha apresentação é O Grotesco em Trânsito em Clarice, da crônica ao romance. Eu vou dividir minha apresentação em duas partes. Primeira parte, a fortuna crítica de uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que justamente essa é a primeira edição, de 1969, pela editora Sabiá. Eu vou falar basicamente de dois grandes críticos da obra da Clarice, que é o Benedito Nunes e a Nadia Gottlieb, que fez uma biografia crítica. O Benedito Nunes ele escreveu sobre a Clarice a vida inteira e depois ele publicou, né, em 89, o Drama da Linguagem, que é uma crítica importantíssima da obra dela, né, que abrange todos os livros dela, uma análise vigorosa. O que ele vai falar sobre uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, basicamente? Ele vai dizer que a obra oscila entre o monólogo e o diálogo. Então, o monólogo interior, o fluxo de consciência, era muito utilizado na obra da Clarice, porque ela trabalhava romances psicológicos e contos psicológicos. O diálogo, às vezes, vai aparecer um tanto quanto menos, né, e mais apequenado, mas ele vai aparecer mais reflexivo. Esse romance, na verdade, ele tem muita configuração de uma coxa de retalhos, de uma crônica, né, de várias crônicas que estão sendo coladas ali, né? Clarice, ela ficou 9 dias no hotel e ela ficou trabalhando esse fazer literário do romance, ela construindo esse texto rapidamente, assim, no hotel, mas isso tudo gestado por um longo tempo. Então, são notas diárias de uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres que configuram mais essa característica da crônica no romance e deformando grotescamente o romance, né? Ele tem muitas características de crônica, porque são várias crônicas ali coladas e trabalhadas, né? A linguagem é uma linguagem moderna,
E também há o efeito da metalinguagem, a escrita sobre a escrita, a história sobre a história. Então, é algo que a Clarice trabalha desde a Paixão segundo GH, essa questão de falar sobre o desmoronamento da linguagem, e isso vai acontecer em A Paixão segundo GH e em outros romances, com mais ainda intensidade, por exemplo, em Água Viva, inclusive em Um Sopro de Vida, a obra que eu estou analisando no momento. Então, essa questão de como construir o romance, né? Clarice já pesquisava desde A Paixão segundo GH e passa também em Uma Aprendizagem ao Livro dos Prazeres. O tempo de formação e de aprendizagem é alongado, pois trata-se de um romance de formação, uma personagem que está desabrochando para um amor, é uma Lori, né? O Lori, também chamada de Lori, é uma professora de escola, né, que tem de colégio, né, e ela se apaixona e tem o seu amante, Ulisses, um professor de filosofia e poeta, né? Nós vamos ter um livro de experiência contínua e crescente, quer dizer, ela vai desabrochando e tem um aspecto de um fluxo, né? E ela vai... Esse fluxo é bastante interessante, a questão da continuidade, que é um romance que essa linguagem moderna, ela começa com uma vírgula e termina com 2 pontos. A Clarice é bastante original e criativa nessa construção desse fluxo constante, né? Benedito Nunes vai falar que é um romance de romances, então tem um ar meio neorromântico, né? Porque é um romance assim, um certo tom meio happy end, água com açúcar, né? Então, porque há a união de 2 seres, né? Da mulher e do homem, e só que também há uma projeção de GH, né? O Nunes vai falar que é uma réplica e inversão de GH, um cruzamento e uma projeção, porque se GH há uma queda, uma angústia, né, um certo desmoronamento, em Lori na verdade, uma positividade que é esse desabrochar dessa mulher para o amor. Antes disso, ela precisa se amar primeiro, né, nesse processo. De qualquer forma, há uma interiorização pelo abismo, quer dizer, esse processo não é tão fácil assim, né? Essa busca do amor, essa procura do amor, é um pouco difícil para a Lori, né? Então, é por isso que ela se aproxima um pouco de GH. Há uma contestatória retomada ao mundo e ao cotidiano. Então, aí nós temos aspectos de crônica, né? Inclusive, em Lori, nós temos esse Estado de Graça, que é uma das crônicas que a Clarice publicou, né? Estado de Graça, que explica esse lado mais cotidiano, mais comum da Clarice, que tão bem falou a nossa colega Aparecida Maria Nunes, que justamente mostra como Clarice era preocupada com os seus afazeres domésticos. Ela tinha um lado assim de mulher, de dona de casa, que cuidava de filhos e tudo isso, e ela colocava isso no jornal e também no romance resvalava também esse aspecto do cotidiano, da vida comum, né, do mundo real, e que é mimetizado de uma forma mais trabalhada, né, mais figurativa. Há um certo pedantismo do tom pedagógico, porque é um romance, vamos dizer, que tem esse ar didático de querer ensinar as pessoas como amar, né? Então, um certo tom pedagógico, didático, que é criticado por Nunes. Outro aspecto interessante é a consciência de si no outro. Isso me chama muito a atenção, porque eu estou numa pesquisa atual pela teoria de Bakhtin, e nós vamos perceber que já no final dos anos 80, e Gottlieb também coloca isso, essa questão de você se revelar através do olhar do outro, né? Bakhtin é muito cara essa questão, né? Da refração do outro, e você só se constitui através desse olhar do outro e do coletivo, né? Então, isso vai aparecer também uma aprendizagem. Há também engajamento e condições sociais, porque há uma cena muito interessante, muito marcante, de Lori na sala de aula, em que ela compra umas roupas, umas blusas para cada um de seus alunos.
Então, há um tom socialista, igualitário em Lore, né? Querendo presentear os alunos. Isso é muito bonito da parte dela. E Clarice já demonstra aí a sua preocupação com o engajamento político e social, mesmo em Lore, que é uma personagem pequeno-burguesa, aburguesada, que morava em Campos, mas que agora no Rio vive das mesadas do pai, né? Mas ela também tem essa preocupação social. A liberdade que provoca aprendizagens em Lore e Ulisses. Ulisses também está em aprendizagem, né? Também é um homem que busca essa mulher, que quer uma mulher plena, né? Então, mas para isso ele precisa também um pouco, às vezes, se sobrepor, né? No machismo que eu chamo de machismo subreptício. Mas é um machismo da época que resvala em tempos atuais, né? Nós vivemos uma sociedade brasileira até certo ponto muito machista. Então essas consciências elas se aproximam e elas não estão separadas, elas vão caminhando juntas para esse ars amatória, como fala Gottlieb, né? Que é citando Ovídio, quer dizer, é a arte de amar, né? Como construir essa arte de amar. Então, nós já falamos do início e o fim, que revela essa dinâmica do romance, esse dinamismo, começar com a vírgula e com 2 pontos. E agora passamos à fortuna crítica da Gottlieb, que fez uma biografia crítica e falou um pouco sobre a Clarice também. Então, nós já falamos que ele foi feito em 9 dias, num hotel, pela editora Sabiá, foi lançado em 69. Esse ano, inclusive, nesse centenário, foi lançado um filme sobre ele, né? Lore está em evidência, né? Foi lançado uma adaptação mais livre no cinema. Então, Lispector, ela não gostava desse livro. Sem querer, eu analiso esse livro no meu livro de ensaios, né? Inclusive, aqui estou fazendo a lição de casa, que eu não tinha feito a fortuna crítica dele, porque é um livro que a Clarice menos gostava. A Gottlieb fala que é um mistério, né? A Clarice não falava muito sobre o motivo que ela não gostava. Eu avento a hipótese das crônicas, como falava Antônio Cândido, né? Que é a crônica ao resto do chão. Crônicas não são muito valorizadas na literatura. E ela usou nesse livro muitas crônicas, né? E também a questão da positividade do livro. Clarice vai muito pela negatividade. E esse livro vai pela positividade, terminando com happy end, com o encontro dos casais. Então, ela buscava mais angústia da existência, mais o drama da existência, aspectos melancólicos. A Clarice vai muito pela vertigem, né, da alma. Então, esse livro não vai tanto por esse caminho, e sim por uma certa plenitude dos amantes. No final, eles ficam juntos, né? Mas antes disso, nós temos As Águas do Mar, que é essa cena belíssima, essa crônica que foi muito utilizada na obra da Clarice. Ela migrou textualmente, ela utilizou várias vezes, e ela se encontra no 14º, o eixo do romance é As Águas do Mar, né? Nessa fluidez, nesse tom líquido que a Clarice dá. Falando um pouco sobre Ulisses, que é esse homem de Lore, né? Há uma controvérsia assim, de dizer que Ulisses vem de Joyce. Na verdade, Gottlieb nos ensina nesse aprendizado, dizendo que era um rapaz suíço, que se apaixonou por Clarice na Suíça, né? E a Clarice faz uma homenagem com esse nome, dando ao cão dela e dando a Ulisses, do protagonista de uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres, que é o amante de Lore. Ele se apaixonou e ele teve que fugir de Berna, fugir da Suíça, porque a Clarice era muito bela, né? E provocava essas paixões e que os seus amantes tinham que fugir, né? E ela faz essa homenagem, esse carinho a Ulisses. Aí nós já falamos do a arte de amar, os ars amatória, né? Que Gottlieb cita o vídeo. Então há um ser que se expressa através do amor. Lore aprende a amar com Ulisses e principalmente a amar-se, né? Então ela vai nessa busca.
E Nunes e Gottlieb falam que essa busca do amor é através do outro, é na refração do outro, e são seres que se complementam. O amor só existe na complementação, né? Quando os dois seres se complementam. Então, é um belo exemplo de como amar, né? Esse livro. Nós temos o Espaço do Rio, essa mulher interiorana de Campos, abastada, nós já falamos, né? A construção da personagem, muito bem delineada, e o viés Kitsch, né? O Kitsch foi analisado, um grande estudioso da obra de Clarice, por Arnaldo Franco Júnior. Ele estudou o Kitsch na Clarice. Aliás, a Clarice, em Feliz Aniversário, eu analiso o Kitsch na obra dela, e ela trabalha muito meticulosamente detalhes, né? Do Kitsch. E aqui vai aparecer nos diálogos estereotipados. E é um tom que Clarice reutiliza nos seus contos e no romance. Há um sagrado rito de iniciação, que inclusive, As Águas do Mar é um rito de iniciação. O fluxo de consciência vai ocorrer em uma aprendizagem ao livro dos prazeres. E há um efeito interessante, um efeito literário interessante na construção dessa personagem, é que quando a Lore aparece com máscara, que é a sua maquiagem, ela se esconde, né? Ela não é uma personagem plena. E quando ela aparece com o rosto nu, né? Ela se mostra muito mais, e ela busca mais essa aprendizagem corporal, estética, né? Então, Lore se constitui muito mais figurativamente, né? Na cena final, nós temos uma imagem muito interessante colocada por nossa crítica Gottlieb, que é a imagem da Pietà, de Michelangelo, né? Quando os dois se encontram no final, há uma cena muito marcante de Ulisses e Lore, mas antes disso, há uma preparação para esse encontro final dessa imagem. Agora passamos à nossa análise. Né? Antes disso, a Gottlieb vai falar que Ulisses ele tem esse aspecto de ensaios do ser e aperfeiçoamento do ser, né? E Lore, no Banho de Mar, ela vai dizer também, né, a Gottlieb, que é uma simulação de uma relação erótica, né? Uma antecipação do encontro. Então, ela faz a ponte entre As Águas do Mar e o momento final. E eu faço a ponte entre As Águas do Mar e o segundo capítulo. O segundo capítulo é muito seco, é de uma sequidão muito forte. Então, há uma relação estética, um equilíbrio estético entre o segundo capítulo e o meio do livro, que é As Águas do Mar, né? Ulisses, esse poeta e filósofo meio pedante, meio machista, meio cansativo, né? Mas é o homem brasileiro, intelectual da época, o homem que às vezes revala nos tempos atuais. Agora passamos à nossa análise, né? Então, As Águas do Mar é uma colagem de uma crônica, inclusive essa crônica foi publicada em vários momentos, e no Jornal do Brasil ela foi publicada também, e ela se amolda muito bem, de modo muito fluente no romance. Por exemplo, há outros títulos dela, como Infelicidade Clandestina, ela aparece com As Águas do Mundo, né? Então, qual a nossa visão sobre os papéis de Clarice, né? Esse papel da contista, da cronista, da romancista, eles são vários papéis, esses papéis se misturam, eles se esfumaçam e os textos são comunicantes, né? Então, você vai perceber que ela chama de romance algo que ali, né, é uma crônica que ela vai se configurando como um trecho de romance, né? E ela vai aperfeiçoar e aprimorar, como muito bem disse a Aparecida Maria Nunes. Então, essa história de gênero não me pega mais, a gente tem que analisar muito bem, porque, na verdade, ela vai considerar o romance uma obra, um gênero mais aprimorado, e quando ela pega o texto da crônica, quando ela escolhe e coloca no romance, ela aperfeiçoa, ela trabalha, ela burila, ela aprimora. Isso eu concordo plenamente com a professora Aparecida Maria Nunes. Então, nós vamos ter também
algumas alegorias, algumas cenas bíblicas desacralizadas. Aí é a minha temática do grotesco, né? Então, em As Águas do Mar e no 14º capítulo do romance, vai aparecer uma cena em que Lore abre o mar ao meio, desacralizando aquela cena de Moisés, no Êxodos 14:15, que Moisés abre o mar ao meio para a fuga dos judeus, né? Outra cena que ela desacraliza é a cena de Cristo, né? Que anda sobre as águas, em Mateus 14:22. E Lore também anda sobre as águas de modo mais tangível, mais fluida, né? Nós vamos ter aí o vislumbre do ato sexual, não com Ulisses ainda, né? Mas com o mar, né? O mar ela sendo fecundada por esse mar com essa água salgada e fria, né? Entrando em Lore e fecundando esse mito escultural da fertilidade, esse mito feminino. Nós vamos ter também a figura de um cão demoníaco, um cão negro, que eu evoco aqui como a figura do Cérbero, né? O cão de Hades. Então, de modo misterioso, esse cão aparece na praia, ele vai hesitante, ele vai livre, né? Uma cena muito bela, né? Desse cão negro que provoca Lore, né? Então, a liberdade do cão, poeticamente, seduz Lore através de prolepses e aliterações vibrantes e sibilantes. Então, nós vamos ter esse contato do ser humano com o animal, dessa mulher com o animal. Isso é muito forte na Clarice, porque Clarice tinha muito contato com os animais. Alguns animais são caros na obra dela, como as galinhas, como os cavalos, né? E falando aqui sobre os cavalos, nós temos a bela homenagem que o Paulo Sayegh fez para Clarice, o díptico intitulado Clarice, em que nós temos várias Clarices montadas nos cavalos, tanto em PB quanto colorido, né? Então, Clarice gostava muito da imagem dos cavalos, que são muito belos, né? As baratas, como falou a nossa Aparecida, Maria Nunes, e também na obra infantil vão aparecer os peixes, vai aparecer o coelho pensante, né? Vai ter uma profusão aí de animais, e aqui, no caso, nós temos o cão, né? O mar vasto, esse mar que aparece, ele é infindo, ele é um mar que faz com que a imagem se projete ao longe, né? Então, essa cena belíssima, que é um cronotopo, né? A visão do mar, do céu e do mar, muito cara à literatura brasileira e à poética brasileira, né? O encontro entre o céu e o mar. A Clarice vai construir essa imagem e vai dizer sobre a incapacidade de o homem alcançar a visão além da curvatura da terra. Uma imagem muito bela. Nós vamos ter essa mulher e o animal que se veem refletidos. A Lore projeta a sua parte livre nas areias. Essa crônica, ela se aproxima muito de uma crônica chamada, que está em Onde Estiveste de Noite. Aliás, As Águas do Mar também está em Onde Estiveste de Noite, que é meu objeto de estudo no mestrado, né? Então, ela vai aparecer em Seco Estudo de Cavalos. Esse Seco Estudo de Cavalos é uma crônica muito próxima daquelas crônicas feitas através de fragmentos. Aliás, o processo de fragmentação na obra da Clarice, que vem do jornalismo e que muito bem a Aparecida nos explica, né? Esses efeitos jornalísticos na obra da Clarice que vão se aportar nos gêneros literários. Então, nós vamos ter em Seco Estudo de Cavalos, que já está mais aprimorado, que ela vai pegar várias partes sobre cavalos e vai escrever Seco Estudo de Cavalos. Inclusive, o entretítulo final, que é Estudo do Cavalo Demoníaco, é uma parte de A Paixão segundo GH. Mas há um entretítulo em específico, que é A Moça e o Cavalo, que há esse encontro entre a mulher e o cavalo, a menina potro, e esse fascínio da Clarice pelo cavalo e construir personagens que têm essa configuração que se mistura, né? Então, há um viés aproximativo entre o ininteligível e duas compreensões.
Então, nós vamos ter aí a metáfora do ato sexual e a criação cíclica do desenvolvimento da própria vida e o simbólico mar como líquidos vitais. Então, vai construir essa imagem de Lore como um mito escultural da fertilidade. E aí eu aproveito essa apresentação para complementar a minha análise, que se aproxima muito essa imagem de Lore a obra O Nascimento de Vênus, de Botticelli, né? E essa figura de Vênus na concha é uma figura bastante mitológica, né? Uma figura belíssima de Botticelli, que está lá na Galeria Uffizi, né? Na Europa, e Lore representa muito essa Vênus, que é a deusa do amor, porque ela se configura como a mulher do aprendizado do amor, né? Então, nós vamos ter essas águas vitais e orgânicas que chegam a uma cegueira instantânea de Lore e a mudança de tempos verbais com o reforço dessa animalidade. Outra questão grotesca que há em Uma Aprendizagem e o Livro dos Prazeres e As Águas do Mar é esse tempo impreciso dessa noite em término, que é esse horário impreciso. Nós estamos ali no final da madrugada e início da manhã, não se sabe muito bem, está para amanhecer, e ela está tomando esse banho de mar nesse período, né, que é um período intermediário, híbrido, né, impreciso, indeterminado. Bastante interessante a construção desse cronotopo na obra da Clarice. Lore também se configura como uma velha de 4 milênios. Aí há toda uma mística, né, de Clarice se aproximar de uma figura de uma mulher bruxuriante, né, de uma mulher, há toda essa mística, que ela participou de um congresso de bruxaria, né, então tudo isso, que ela leu o conto Ovo e a Galinha e tudo mais, mas isso tudo é tudo uma mística. Na verdade, Clarice era uma mulher que buscava o conhecimento, buscava a ascese, né, buscava essa mística judaica, porque ela era judia também, quer dizer, ela buscava todo esse conhecimento, e a antonomia estética entre os capítulos 2º e 14º nós já falamos, isso dá um certo equilíbrio estético ao romance. O romance é bem acabado, quer dizer, em termos estéticos, apesar de se trabalhar várias crônicas, né? E crônica não é um gênero muito elogiável pela crítica, quer dizer, é um gênero não tão aceito, né? Ele é aceito, mas ele não é tão proeminente como o romance. Mas aqui ela trabalha essas crônicas e aprimora essas crônicas para construir uma forma final mais voltada ao romance. Então, há essa autopercepção latente de Lore, essa busca desse ser que tem as sensações, tem as percepções e vai se conhecer cada vez mais nessas sensações e percepções. E há um reforço desse ambiente misterioso com essa persistência do paradoxo entre conhecimento e mistério. Então, Clarice, esse ar filosofante da Clarice é algo que me inquieta muito, essa busca pelo conhecimento, pela mística, né? Mas sempre há um mistério, que são 2 saberes ancorados pela coragem, como eu coloco aí, né? Há um efeito cinematográfico de Lore entrando no mar, há uma expressão chamada vai entrando. É uma expressão que usa o gerúndio e o semi-auxiliar do verbo vir, e que dá um tom mais leve, mais em câmera lenta, né? Um efeito cinematográfico de Lore, tanto que está sendo agora lançado o filme, né? Quer dizer, há essa preocupação de Clarice de construir as imagens, né? A questão imagética é muito importante, e uma imagética que tem o sublime e o grotesco, eles estão em perfeito equilíbrio. Aliás, o perfeito equilíbrio que há entre o sublime e o grotesco há naquele conto também que eu analiso no meu livro, chamado Viagem a Petrópolis, que há uma velhinha que inicialmente é configurada muito grotescamente, mas no final morre de modo muito sublime. Então, Clarice tinha essas 2 configurações estéticas muito bem trabalhadas em sua obra. Então, a imagem grotesco-sublime, com essa configuração da incorporação animalesca, da concha
quando nós vamos à praia, né, nós pegamos o mar com uma concha, assim, como se as duas mãos fossem uma concha. E ela faz essa imagem da concha com as duas mãos. Há uma metáfora também de um navio, Lore se metaforiza num navio, também aí de modo grotesco. Essa mulher se espraia em forças vitais, então entra muito feminino da Clarice. Aliás, o feminino é muito explorado em Lore, né? Essa deusa escultural. E aqui nós vamos falar de um exemplo de mudança muito significativa que ocorre das águas do mar para o romance. Ela muda o termo caçador para pescador. E o que isso se configura? Isso há um diálogo intertextual com o poema de Heinrich Heine, que é Lorelei, né, do folclore alemão, que é a denominação, né, o nome próprio de Lore, da protagonista do romance, que é essa mulher que atrai os pescadores e os assassina com a sua beleza, né, pela sua beleza. Então, há modificações expressivas que metaforizam as pulsações do amante. Então, eu agradeço a participação. Aqui estão nossas referências, inclusive a referência mais atual do quadro do Saeg. Ali nós temos a obra completa de Clarice, os romances, os contos e os outros escritos, inclusive da nossa amiga, da nossa colega Aparecida Maria Nunes, né, que escreveu só para mulheres e Correio Feminino. Agradeço o convite. E eu coloquei a título de ilustração também as primeiras edições dos romances e da novela A Hora da Estrela, assim, porque temos alunos de letras, né, para conhecer esse material da primeira edição. E aqui os volumes de contos e coletâneas e entrevistas de Clarice, e a literatura infantil dela, e também, particularmente, crônicas, artigos e outros escritos em que figura a organização da nossa amiga Aparecida Maria Nunes. Muito obrigado pela participação. Professor Joel, muitíssimo obrigada. Não sei se você está me ouvindo. Estou, sim. Sim, eu não estou vendo aqui a tela, mas muitíssimo obrigada pela excelente, maravilhosa apresentação. As duas foram palestras muito enriquecedoras. Eu gostaria de perguntar aí a Sônia, a Haddad e a Fabrícia, se elas chegaram a selecionar algumas perguntas para poder encaminhar para os professores. Raquel, até agora nós tivemos dois professores, e quantas as perguntas seriam? Nós não temos muitas por enquanto. Não, eu acho que nós podemos começar com umas 2 perguntas. Nós temos o tempo temos que encerrar exatamente às 10 horas, então, como as perguntas que não forem respondidas, elas poderão ser encaminhadas para os professores e nós organizamos as respostas para as devidas pessoas. Quem fizer vai receber, se os professores concordarem em responder depois por e-mail, nós encaminhamos para as pessoas. Pode ser assim? Porque não teremos muito tempo, né? Concordo. Então, poderíamos colocar as primeiras perguntas e até completar o horário, né? Um pouco antes de 10 nós encerramos. Então, nós temos uma manifestação aqui de muitos cumprimentos, parabenizando ambos os professores pelas belíssimas apresentações. E como perguntas, mesmo em forma de perguntas, nós temos 2 perguntas dirigidas ao professor Joel, que são essas últimas que chegaram, e, bem, em forma de perguntas. Faríamos agora as 2, então? Talvez pudéssemos até proceder da seguinte forma: como não são muitas perguntas, vocês poderiam ler todas as perguntas e deixaríamos em aberto para os 2, tanto para a professora Aparecida quanto para o professor Joel, responderem. Eu acho que
poderia ser uma forma de funcionar. Acho também, inclusive porque as perguntas, elas alcançam, eu acho que ambas as apresentações, né? Elas são amplas, não tem uma pontualidade. Fabrícia, você quer falar em voz alta as perguntas? Fabrícia, está me ouvindo? Oi, bom dia a todos. Olá, Fabrícia. Bom, parabéns pelas belíssimas apresentações. Eu vou ler, então, aqui a primeira pergunta da Helenice Alves. Ela fala o seguinte: Clarice é universal por ter sido traduzida para outros idiomas, sobretudo em francês, até onde eu sei. Pergunta: como Clarice Lispector é traduzida em sua brasilidade? Então, acho que as outras perguntas poderiam ser lidas na sequência também, não é, Fabrícia? Vai para ler todas? Eu acho que sim. Seria bom. Então, tá bom, vamos lá. Tem uma da Raquel. A filosofia judaica é muito presente nas crônicas e na obra em geral de Clarice? E tem uma outra pergunta de Mário. Um bisneto de Monteiro Lobato disse que é necessário revisar alguns textos do escritor, como Em Reinações de Narizinho, para consertar a maneira preconceituosa com que foi retratada a tia Anastácia. Um erro, ao meu ver, em analisar o passado com anacronismo. Podemos projetar como Clarice trataria o politicamente correto dos dias atuais? Bom, acredito que essas. Tem mais alguma? Eu não acho que não. São essas. Não, são essas, Fabrícia. São essas. Eu poderia pedir, professora, para repetir a segunda pergunta, que eu não ouvi direito. Claro, é a pergunta da Raquel. Ela pergunta, ela diz que a filosofia judaica é muito presente nas crônicas e na obra em geral de Clarice? Eu gostaria só de dizer, Aparecida, Joel, que as perguntas encontram-se no chat. Eu estou observando que vocês estão tomando nota, mas se vocês abrirem o chat, vocês terão acesso direto às perguntas. Eu acho que pode ser respondido livremente. Se a professora Aparecida quiser começar a falar alguma coisa, o Joel complementa ou vice-versa. Eu ofereço inicialmente para a professora Aparecida colocar a sua resposta, as impressões sobre essas indagações. Depois eu falo. Se ela preferir assim. Professora... Ela está na linha? Está online? Ela esqueceu de ligar o microfone. Pronto. Sim, liguei o microfone. Tá, ótimo. Eu vou começar pela pergunta do Mário Caldonaso, sobre essa questão de como Clarice hoje lidaria com essas questões do politicamente correto, né? Constantemente me fazem essa pergunta. Como seria a Clarice hoje? É difícil a gente dizer, né, o que um escritor faria hoje. Mas, analisando o comportamento de Clarice ao longo do período de 1940 até quando ela falece, em 1977, o que se percebe é uma Clarice bem politizada, né? É uma Clarice que não se deixa envolver pelo status quo. Embora as páginas femininas elas devam reproduzir o status quo, essa Clarice sempre subverteu isso, inclusive nas páginas femininas. Ela faz de conta, né, que adere à
a como a sociedade deve ver a mulher, de como a mulher deve se comportar na sociedade, segundo os padrões da época, mas essa Clarice está sempre instigando essa leitora, seja de jornal, seja de livro, a ser ela própria, a construir o próprio rosto e a ter as suas próprias atitudes, independente do que a sociedade coloca. Ela própria, Clarice, viveu de certa forma assim, né? Porque ela chega ao Brasil, depois de todo esse período no exterior, quase 16 anos morando no exterior, ela retorna ao Brasil em 1959, separada do marido e com 2 filhos. Isso, para 1959, era um escândalo. Então, a Clarice sempre se comportou da maneira como ela achava que deveria se comportar, seguindo a sua cabeça, digamos assim, né? Comparar também, né, o texto de uma época para outra época, então, no caso, aí, quando o Mário fala do Monteiro Lobato, em uma revisão de seus textos, por conta de mudanças de concepções de valores hoje em dia, isso seria um anacronismo, né? Então, não se pode, a meu ver, você, apesar da Clarice modificar e atualizar o texto, mas aí é uma coisa, o escritor fazendo isso. Agora, nós julgarmos o que um escritor coloca e tentar modificar o texto, ou ver como ele coloca isso lá atrás, é um anacronismo, não se faz isso. Porque os valores de uma época são de uma época e os valores de hoje são outros, né? Graças a Deus que nós evoluímos nessa concepção de valores e vamos atualizando isso. Mas eu não posso ler um escritor lá de trás com os valores que eu tenho hoje. Isso se chama anacronismo e é incorreto fazer isso, né? Mas a gente pode perceber que, ao longo dessa linha do tempo, como eu falei, nós temos a Clarice lá em 1940, 1941, quando ela ainda era estudante de direito aqui no Brasil, ela já tinha uma visão à frente do seu tempo. Ela vai escrever um texto em que ela vai questionar que por quais razões se pune alguém, né? Porque o objetivo daquela Clarice era reformar as penitenciárias. Então, ela questiona sobre o poder de punir. Ela diz que o que existe, de fato, é uma crueldade, digamos assim, um sentimento de que você tem o poder sobre o outro e que você pode punir o outro sem contribuir para uma evolução do outro, né? Ela já coloca isso enquanto ela era estudante de direito. Depois, em outro momento, né, caminhando um pouco mais, em torno de 1960, ela vai ser convidada pela revista Senhor a fazer uma crônica sobre um bandido chamado Mineirinho, que morreu com 13 tiros, acuado pela polícia. E foi uma comoção no Rio de Janeiro, naquele início dos anos 1960. Né? Todo mundo se sentiu incomodado com a forma brutal como a polícia matou aquele bandido. Não se questiona ali os crimes do bandido, mas como a polícia tratou aquele marginal. E Clarice vai escrever essa crônica belíssima, que depois ela vai dizer que é um dos textos que ela mais gosta, naquela famosa entrevista da TV Cultura, já em 1977, um pouco antes de falecer. A entrevista foi gravada em fevereiro de 77, né? Em que ela vai dizer que aquilo era prepotência, era vontade de matar. E ela começa assim, o primeiro tiro, não sei o quê, o terceiro tiro, não sei que outro, até que o 13º tiro me atinge. Então, aí ela se identifica com o outro, a questão da alteridade, né? Ela se vê no outro. Então, aquele tiro não somente é a prepotência de matar, mas também me mata, também me assassina como cidadã, porque não é desta maneira que a sociedade deve se comportar, né? Então, a gente vê também, e pelas crônicas de Clarice, isso é muito pontual. Há muitas crônicas em que ela se situa até contra o governo, até contra o ministro da Educação da época, em relação aos estudantes universitários. Tem umas crônicas fantásticas da Clarice nesse sentido. Então, a Clarice, quando ela tem que falar, ela fala e ela não se importa se ela está
pensando como a época exige ou não. Eu imagino que a Clarice, hoje em dia, seria uma Clarice completamente diferente, né? Mas já em 74, 75, 76 e 77, nós temos uma Clarice que se posiciona politicamente, né? Se nós olharmos para as últimas publicações de Clarice, um livro que eu gosto muito é A Via Crucis do Corpo, que foi um livro, apesar de ter sido um livro encomendado e que a Clarice se negava a aceitar encomendas, mas ali naquele livro e com aqueles contos feitos às pressas em um final de semana, aqueles 13 contos e mais apresentação que ela faz no início, nós temos ali uma Clarice que se posiciona em favor do corpo feminino, né, que é tão discutido hoje em dia. Ali nós temos uma Clarice que mostra como a sociedade massacra o corpo feminino, a sociedade não entende e não acata as diferenças. Então, é um livro que eu gosto muito e recomendo para que leiam, A Via Crucis do Corpo, publicado em 1974. Um ano, para nós brasileiros, politicamente emblemático, porque nós vivíamos a ditadura militar aqui, e a Clarice fala de corpo feminino e de como esse corpo ele é escondido, ele é massacrado e ele é subjugado pela sociedade. Então, gostaria mesmo que essa Clarice estivesse viva hoje para fazer a leitura, né, desta nossa sociedade. Mas nós percebemos que ela realmente não adere ao status quo, ela não se vincula a qualquer tipo de camisa de força, né? E ela procura pensar por ela mesma. E é isso que ela nos convida, a fazer uma leitura da sociedade por nós e que possamos ser nós mesmos. Agora eu passo a palavra ao Joel. Muito obrigado, professora. Concordo com tudo e posso acrescentar que Clarice, na verdade, ela era uma mulher muito engajada politicamente, né? E esse engajamento social, ele foi muito revisitado e retrabalhado, assim, configurado por Lígia Chiappini, nos anos 90, quando estava na USP. A Clarice ela é só considerada esse viés social em A Hora da Estrela, mas você vê, na verdade, em vários Acho que deu um problema aí na comunicação, né? Mário, você também está vendo... Perdemos o som, não é, do Joel. E a que imagem pena, também. acho que foi um problema de conexão. Bom, é uma pena, não sei se ele vai conseguir voltar. A conexão do Joel, não é? Porque nós estamos todos online. Sim. Isso. Cida, você gostaria de falar sobre a questão a respeito da filosofia judaica enquanto Joel retorna? Sim, posso continuar. A presença judaica ela aparece pontuada em muitas produções da Clarice, né? Mas, como eu estava falando na resposta que o Mário Caldonazzo me fez, a Clarice ela procura não se vincular a nada especificamente. Liberdade é pouco, né? como ela diz. Então, nós temos, sim, por conta da formação que ela teve em casa, da formação familiar, nós temos ali a presença do judaísmo na produção da Clarice. Vários estudiosos já levantaram isso, né? Mas nós também temos uma Clarice muito cristã, uma Clarice que também ela vai fazer uso de valores do cristianismo, né? Mas essa Clarice ela não se prende especificamente a religiões, né? Nós temos uma Clarice que procura entender o ser em toda a sua dimensão. Nós também vamos encontrar na produção literária de Clarice
muito de esoterismo, de uma maneira geral. A Clarice lia muito esoterismo também. Ela tinha uma leitura e uma procura eclética por questões assim filosóficas, mas não presas a um cânone específico, né? E ela vai sempre questionar isso, ela vai estar sempre levantando problematizações e procurando não se filiar unicamente a uma única filosofia, a um único tema religioso. Tá certo. Muitíssimo obrigada, professora. É uma pena que o Joel tenha perdido a conexão, mas nós teremos que encerrar. De todo modo, fica aqui o convite para todos, antes do encerramento, os professores, tanto os dois professores palestrantes, a Aparecida e o Joel, participarão de um outro seminário online, que será agora no dia 12 de dezembro, no sábado. O horário do Brasil será muito cedo, será de 7 da manhã às 8h30, e aqui em Macau acontecerá no sábado das 6 horas da tarde, no final da tarde, até às 7h30. Será na Livraria Portuguesa, então será híbrido o evento, né? Presencial e simultaneamente online. E todos que estiverem aqui em Macau estão convidadíssimos a irem até lá para participarem, né, de um grupo de pessoas interessadas na literatura, e especialmente na literatura de Clarice. E para todos que tiverem interesse, vão poder também assistir ou participar de maneira por Zoom online, né? Então, essa divulgação, Murilo, pode falar mais? O Joel me escreveu um WhatsApp e ele está, infelizmente, tentando retornar, mas não conseguiu. Ele agradece a presença de todos e conta com a presença de vocês no sábado, no Café com Clarice. Maravilhoso. Então é isso. Sim? Raquel, desculpa. Mário, quer falar? Só acrescentar um ponto ao que tu disseste sobre a sessão de sábado, que também vai ter a participação da tradutora de Clarice para chinês, não é? Professora Xinfei. Ok. Queria só acrescentar isso. Que é mais muito obrigada, Mário. E será excelente ter essa visão também da tradução, especialmente, né, para a língua chinesa, que deve ser realmente deve ter sido uma experiência incrível, né, a tradução de Clarice para o chinês. Será um evento imperdível. Então, pessoal, muitíssimo obrigada, agradeço a Raquel, todos. Há uma pergunta no chat, Mário, sobre o link. No sábado é o mesmo link? Não é o mesmo. Ele está disponível na página da Universidade de Macau, mas eu posso nós mandamos para vocês e depois poderão distribuir pelos vossos contactos. Se não, quem estiver agora online e quiser procurar, eu posso pôr aqui rapidamente no chat o link e depois é só procurar lá a informação. Tá bom. Há uma pergunta também, Mário, sobre onde a gravação ficará disponível. Também no site da Universidade de Macau? Dora, talvez me possas ajudar. Acho que sim, acho que podemos pôr disponível. A ideia era termos as gravações destas sessões disponíveis no site do centro, do Ciela. E, portanto, eu creio que sim, no site do Ciela. Okay. Será mais fácil. Sim. Ou então poderá o link circular por e-mail, não é? Para também, quem estiver interessado. Pois. Então, a ouvinte que perguntou já recebeu a resposta. Ok. Tá certo. Mário vai passar o link agora pelo obrigado. chat. A nossa estudante Matilde, que me apoia
na gestão da página do Cielo acaba de colocar no chat o link. Podem ver, por favor. Deixa eu ver. Ah, tá, o chat. É a última mensagem que está no chat. Certo. Uhum. Obrigado. Ótimo, então. Está certo. Então, eu agradeço a todos pela presença, pela participação, agradeço imensamente aos palestrantes e a todas as outras pessoas envolvidas aí na organização, e deixo em aberto se Murilo, o Mário, a professora Dora quiserem falar mais alguma coisa, e eu encerro por aqui. Muito obrigada. Só mesmo dar os parabéns e agradecer a todos, foi excelente. Muito obrigada. Ida, você gostaria de dar uma palavra final também? Sim, gostaria. Gostaria imensamente de agradecer o convite, a partilha e esse convívio, mesmo que virtualmente, né? Muito enriquecedor e, sobretudo, pelo dia de hoje. Então, eu creio que foi um grande presente para Clarice Lispector nós estarmos aqui reunidos em torno do seu aniversário e falando da sua obra, que cada vez mais ganha adeptos, ela ultrapassa horizontes, fronteiras e até o próprio tempo. Então, quero imensamente agradecer este convite. Bom, Nós muito obrigada e encerramos, né, Marta? Oi? Fala de novo. Eu agradeci a presença da Cida, do Joel, não é, que não está no momento da sala, e desejar a vocês também aí uma boa noite e um grande abraço para o Mário, para a Dora e para você, Raquel. Obrigado para vocês todos também. Um abraço. Obrigada, boa noite, bom dia. Boa noite. Tchau. Tchau.